como viver no sobrenatural? Essa talvez seja uma pergunta que está no coração de muita gente. Como viver no sobrenatural? Para seguir Jesus não nos custa nada. Tem gente que segue Jesus e não paga preço nenhum. Esses dias eu estava em um determinado local e uma pessoa que é acostumada a frequentar a igreja, ele estava bebendo uma cerveja na mão. Aí ele se aproximou de mim e disse: não, pastor, é assim mesmo, eu sigo a Jesus. E ele disse: olha, aí a Bíblia diz o seguinte, que beber você pode, você não pode embriagar. Então tem gente que segue a Jesus e não custa nada. Para ser discípulo de Jesus já custa, porque Jesus disse: aquele que quiser ser o meu discípulo, faz o quê? Diga comigo: negue a si mesmo, toma a tua cruz e o quê? Siga. Então, para ser discípulo de Jesus nos custa algo, mas para nós vivermos sobrenatural nos custa tudo. Nos custa tudo. Custa viver esta palavra aqui, fazer com que essa palavra torne a nossa vida. E quando isso acontece, aqui diz a palavra de Deus, Isaías 55 verso 11: assim será a palavra que sair da minha o quê? Boca. Diga comigo: assim será a palavra que sair da minha boca. Diga: ela não volta vazia. Diga: ela não volta vazia. Mas o que ela está escrito aí? Mas ela cumpre aquilo que me agrada e prospera para aquilo que eu designei. Coloca a mão no teu coração, diga: Deus, libera a tua palavra sobre a minha vida nesses dias. Senhor, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor falou. Agora eu quero te pedir, Pai, continue no nosso meio, continue a falar conosco, que o mesmo Espírito que operou e que tem operado e que vai operar na vida de todos que estiverem em cima desse altar, que esse mesmo Espírito use-me para que eu possa transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Dá um abraço em 3 irmãos, diga: Deus vai falar com você. Abre a sua palavra de Deus comigo no livro de 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Olha o que diz a palavra. Quantos encontraram aí, diga amém. 1 Samuel capítulo 3, diz o texto aí: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra de Deus era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer, ao ponto de não poder ver mais, tendo se deitado também Samuel no templo, e o Senhor, no templo aonde a arca do Senhor estava, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e este respondeu: eis-me aqui. Correu e disse a Eli: eis-me aqui, o Senhor me chamou? E ele disse: não, eu não te chamei, volta-te a deitar. Tornou-se o Senhor chamar novamente Samuel, e esse se levantou e foi a Eli novamente, e lhe disse: eis-me aqui, o Senhor me chamou? Disse-lhe Eli: não, filho meu, eu não te chamei, volta a deitar. Porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido revelado a palavra do Senhor. Até aí, diga comigo: ainda não tinha sido revelado a palavra do Senhor. Eu estava orando e perguntando: Senhor, como nós podemos caminhar no sobrenatural? Como nós podemos viver no sobrenatural? Acredito que todos os cristãos têm esse desejo de sair da média, de sair do lugar aonde ele está e alcançar uma plataforma maior.
e viver uma vida além daquilo que ele conhece. Até o momento, antes de Samuel conhecer a voz do Senhor, Samuel era um jovem normal como qualquer um de nós. Ele tinha uma história de milagre, porque a sua vida nasceu debaixo de um milagre. Samuel, ele vivia no templo, ele carregava uma estola sacerdotal, ele era um jovem santo, dedicado ao Senhor, estava no templo aonde a arca estava. Essa era a vida desse homem, desse jovem. Mas em um determinado momento aconteceu algo que mudou para sempre a história de Samuel. Foi que Deus revelou a sua palavra a Samuel. A partir do momento em que Samuel teve a revelação da palavra de Deus, a partir do momento em que Deus revelou a sua palavra, Deus tirou o véu dos olhos, Deus tirou o tampão que estava nos ouvidos, e Samuel então ouviu Deus. Samuel, ele teve entendimento, revelação da palavra de Deus. A vida de Samuel nunca mais foi a mesma. Ele saiu do nível natural e entrou em um nível sobrenatural. O grande divisor da vida desse jovem Samuel foi exatamente isso aqui. Ele teve a revelação da palavra. Pega as Bíblias na sua mão, diga comigo: Samuel teve a revelação da palavra. Isso mudou a história desse jovem, isso transformou a história desse jovem. Quando você olha na Bíblia Sagrada, todos os homens, antes de ter a revelação da palavra, eles eram homens comuns. A Bíblia diz que Moisés estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, apacentando as ovelhas, até que um momento, Deus fala com Moisés. Quando Moisés teve a revelação da palavra, ele deixa os rebanhos, e ele passa então a andar em um nível diferente de vida. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, até então chamado de Saulo, um conhecedor da religião, um jovem dedicado à visão que ele tinha, um jovem que tinha no coração proposto algumas coisas. Mas um dia, a Bíblia diz que ele vai em direção a Jerusalém montado em um cavalo, até que Deus, o próprio Jesus, manifesta a sua palavra a ele. Jesus disse: olha, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento em que Saulo teve a revelação, foi como se um véu fosse arrancado. Aquele jovem mudou, a história daquele jovem mudou. Meus queridos, o desejo nosso é caminhar no sobrenatural, mas como nós caminharmos? Diga comigo: sem revelação da palavra é impossível, é impossível. Sabe qual é o caminho para nós andarmos no sobrenatural? Mergulhe na palavra dele, entra na palavra dele, volta o teu coração para a palavra dele. Esses dias eu lendo a história de um homem, ele disse o seguinte: olha, eu fiz 6.570 orações na minha vida. E ele disse, e em todas essas orações, não teve nenhuma que Deus não me respondeu. E ele disse: se você me perguntar a chave, eu quero te dizer algo. Eu nunca comecei a orar sem primeiro ler a palavra dele. Eu sempre usei a palavra como respaldo para as minhas orações. Ele: olha, só a Bíblia Sagrada eu li mais de 200 vezes de joelho. Sabe o que está faltando para nós entrarmos no sobrenatural? Diga comigo: mergulhar na palavra.
Diga: mergulhar na palavra. A igreja tem louvor. O problema da igreja não é louvor, a igreja tem adoração, a igreja até que ora, mas o que está faltando à igreja? Entrar na palavra de Deus, porque a palavra contém as revelações de Deus para que nós possamos entrar no sobrenatural. A palavra contém as direções. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, a Bíblia Sagrada diz que a vida dele foi mudada. Olha comigo no versículo 19. Quando Deus fala com Samuel e Deus lhe revela a sua palavra, a Bíblia diz o seguinte: crescia, diga comigo, crescia Samuel. Sabe qual foi o primeiro resultado de Samuel ouvir a palavra de Deus? Diga comigo, ele cresceu. Diga, ele cresceu. Tem muitas das pessoas que estão estagnadas e paralisadas na sua vida. Sabe por que eles estão parados? É porque lhe falta a revelação da palavra. A palavra não foi clareada, a palavra não foi desvendada. Ele não entra na palavra, ele não mergulha na palavra. E a palavra diz que quando Samuel ouviu a palavra, quando o Senhor revela a palavra de Samuel, a palavra diz que ele o quê? Crescia. E aí diz o seguinte: o Senhor era com que irmão? Com ele. E nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Você imagina todas as palavras que Samuel falou, nenhuma caiu por terra. Tudo que Deus falava com Samuel se cumpriu. Tudo que Deus mostrou a esse jovem se cumpriu. Porque a partir daquele momento que ele ouviu, que a palavra foi revelada a ele, Deus levou a ele a um patamar do sobrenatural. Pega a tua Bíblia na sua mão, mergulha, ajoelha e disse: Deus, me mostra a tua palavra. Diga: Deus, me revela a tua palavra. Nós precisamos pegar essa palavra e dizer: Deus, eu quero, fala comigo aqui. A palavra diz que quando Deus começou a falar com Samuel, nenhuma das suas palavras caíram por terra. E o texto diz o seguinte, olha aí, continua lendo assim, olha: em todo Israel, desde Dan a Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Desde o momento em que Samuel começou a ouvir, o nome de Samuel foi soprado em todo Israel. No momento em que Samuel teve a revelação da palavra dele, o nome dele é soprado em todos os cantos. Todo mundo sabia que Deus falava com Samuel. Todo mundo sabia que Samuel tinha a revelação da palavra de Deus. O Senhor diz na sua palavra que nos últimos dias Ele derramaria no coração do povo fome e sede pela palavra dele, que as pessoas andariam de longe para ouvir a palavra de Deus. Deus vai restaurar na sua igreja o manto da palavra. Deus vai despertar no meio do seu povo o desejo de conhecer a palavra dele, de mergulhar na palavra dele. As pessoas virão de longe para ouvir a palavra dele. Ele disse: olha, eu vou derramar no coração do povo sede pela minha palavra. Por que Deus quer derramar no coração do povo sede pela palavra dele? Jeremias capítulo 23, versículo 29, ele diz: a minha palavra é fogo. Diga para o teu irmão: a palavra de Deus é fogo, meu irmão. Diga bem forte, fala: a palavra de Deus é fogo. Deus disse: olha, eu vou despertar no coração